Ok, agora estamos todos presentes aqui. Essa foi uma versão curta, tá, do nosso exercício, gente, para quando a gente sentir aquela apatia, aquele desânimo, ou achar que tem alguma questão que está não resolvida, que a gente está precisando resolver, algum estresse do dia a dia. Essa versão rápida de 20 minutos é para a gente fazer, tá? O ideal é que a gente faça pelo menos uma vez por semana a versão completa, tanto do exercício de ficar soltando o corpo, né, liberando o corpo para a gente se conectar com a nossa essência, com a nossa alma, com a nossa centelha divina, com esse não ser, como a cura unificadora também, aquela que a gente fez que dura mais ou menos 1 hora. Então é importante que a gente faça pelo menos uma vez por semana essa liberação, que é cerca de 2 horas, né? Sendo 1 hora o exercício soltar o corpo e 1 hora a cura unificadora, que é total. Então essa que a gente passou agora de 20 minutos é realmente para aqueles períodos, naqueles momentos do nosso dia que a gente realmente está assim, né? Com problemas, de repente não vendo solução, naquela apatia, certo? Isso aqui é pra gente, constelador familiar, que muitas vezes um público lá fora, um cliente, por exemplo, um paciente não vai entender, não vai assimilar tanta informação, porque realmente é muita informação que a gente solta, que a gente cura quando faz esse jogo de soltar, sabe? Botar a música e pá, e soltar, e deixar o corpo ir, se desapegar desse corpo. Não é todo mundo que está preparado, não é todo mundo que está preparada para soltar esse corpo e se deixar fluir. Inclusive a gente. Então, eu, como consteladora, já desde 2012, todo dia solto um pouco, todo dia solto um pouco. E percebo que nas semanas que eu estou muito atarefada, viajando, fazendo muita coisa e não dá tempo de eu fazer essa soltura, eu percebo que eu começo a encascar de novo. É como se a gente fosse uma semente e a gente tá dentro dessa semente muito seguros, muito protegidos e às vezes a gente não quer sair dessa semente, só que a gente precisa quebrar a casca da semente. Para quê? Para que a flor, a planta nasça, para que ela dê flores, frutos e alimente os outros, né? Os passarinhos ficam esperando ter um pé de mamão aqui fora. E os passarinhos ficam todo dia vindo aqui, esperando que o mamão amadureça. No dia que o mamão amadurece, é uma festa de passarinho aqui, é uma alegria tão grande dos cantos dos passarinhos. Então, assim é a gente na nossa vida. A gente precisa quebrar essa casca, deixar de ser semente, que é precioso que a gente deixe de ser semente, a gente quebra essa casca. Como é que a gente quebra essa casca? É tirando todas essas couraças, todas essas impressões negativas que a gente foi acumulando durante a nossa vida. A gente começou a se proteger, sabe-se lá quando? Desde o momento do nascimento, vamos dizer que foi aí, já começou a proteção, a gente começar a se cobrir, colocar essa casca para se proteger do sofrimento, para se proteger da dor, para se proteger da frustração, de tudo que faz parte da vida. E falando nisso, eu aproveito para falar dessa questão de que a gente tem falado muito aqui nas nossas aulas, que a gente aceita as coisas como elas são. É a melhor forma da gente viver e da gente transmitir a plenitude para as pessoas e para que as pessoas cada vez mais tenham expansão de consciência e possam participar dessa inclusão cósmica. Só que quando a gente fala aceitar tudo como é, não significa que a gente vai ficar na apatia, não significa que a gente vai ficar na margem dos acontecimentos, tá, gente? É importante que a gente sinta isso de uma forma diferente. Quando a gente fala que a gente aceita tudo como é, significa que a gente não julga o que o outro está fazendo. Significa que a gente não vai tomar um partido naquela relação, naquele relacionamento de confusão, de discussão, de briga. Significa que a gente está vendo através disso, a gente está vendo um plano de fundo disso, existe algo muito maior que conduz as pessoas, inclusive que conduz a nossa vida. Agora, tem momentos da nossa vida, e muitos são os momentos, durante todo o nosso dia, existem muitos momentos, que são os das nossas escolhas. Eu escolho se eu vou trabalhar por aquele caminho ou se eu vou trabalhar por aquele outro caminho. Eu escolho o que é que eu vou comer hoje. Eu escolho o que é que eu vou fazer hoje do meu dia. Não é alguém que dita para mim o que é que eu vou fazer hoje do meu dia. A não ser que a gente seja criança, né? Aí sempre tem alguém dizendo o que é que a gente tem que fazer.
E são essas amarras também que esses exercícios que a gente passa vão começar a se soltar. E aí a gente, em vez de esperar que as pessoas cuidem da nossa vida, a gente vai começar a cuidar da nossa vida, ter responsabilidade pela nossa vida. E quando eu falo essa responsabilidade pela nossa vida, eu falo a nossa, tá? Eu não falo que, agora eu já cuido da minha vida, vou cuidar agora da vida dos outros. Não, a partir do momento que a gente está cuidando da vida dos outros, a não ser que sejam crianças, que criança precisa de uma orientação, é ou não é? A gente não se mete na vida dessas pessoas. A gente não interfere. Então isso é um exercício diário. Quando alguém chega pra gente falando de um problema que essa pessoa tá, qual é a nossa tendência, de acordo com a nossa educação, de acordo com a nossa cultura ocidental? A gente quer dar uma solução para essa pessoa. A pessoa começa a falar o que ela tá passando, o sofrimento que ela tá passando, a dificuldade que ela tá passando, e a gente já quer ir lá dar logo uma solução. Às vezes, a maioria das pessoas, ela só quer falar, só quer expressar, porque é algo, uma energia que está contida lá dentro, e essa pessoa não sabe o que fazer com essa energia, não sabe canalizar essa energia. E aí ela encontra, a primeira pessoa que ela encontra, ela vai e começa a desabafar, começa a falar. Não significa que ela quer a nossa opinião, nosso conselho, né? Afinal, já diz o ditado, né? Se o conselho fosse bom, todo mundo tava rico, tá? Todo mundo tava milionário, né? Não era de graça. Então, é essa aceitação que a gente aprende. No momento que alguém chega falando de um problema pra gente, a gente se aquieta, a gente se centra, é bom ouvido, e se não tiver disposto a ser um ouvido, eu uso aquela minha sinceridade ariana, né, que eu vi hoje, que o ariano é muito sincero, é tão sincero que não é todo mundo que aguenta. Mas às vezes quando eu sou íntima, e a pessoa está abusando dos meus ouvidos, eu gosto muito de ouvir, eu gosto muito de saber das histórias. Gosto muito mesmo, sabe? Eu acho fascinante cada história das pessoas que chegam para me contar as coisas. Só que às vezes eu estou bem atarefada, eu preciso fazer muitas coisas e a pessoa vem contar a história, às vezes é a mesma história, e aí eu realmente falo, olha, meu ouvido não é pinico, tá? E aí, realmente, às vezes a pessoa fica chateada comigo, mas depois todo mundo volta ao normal. Por quê? Porque às vezes um pouco de sinceridade faz bem nesse mundo em que todo mundo está usando tantas máscaras e as pessoas realmente não estão sendo reais de acordo com a sua essência. Então, fica claro isso, gente. A gente aceita tudo como é, os fatos como são, como aconteceram na vida, sem indignação, sem querer mudar o que passou. Mas a gente faz as nossas escolhas no dia a dia, que são essas nossas escolhas que vão trazer os benefícios para a nossa vida e que vão trazer essas autorresponsabilidade que a gente vai assumindo. E assim, quando a gente percebe, às vezes a gente tem medo de quebrar a casca. A gente tem medo de assumir essa responsabilidade por nossa vida. Muito medo. E às vezes a gente leva uma vida medíocre, aqui abaixo da linha do melhor, né, do bom, uma vida mais ou menos, porque a gente tem medo de ultrapassar isso. Afinal, a gente foi cuidado uma vida inteira durante 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos. A gente sempre foi cuidado por alguém, alguém sempre estava ali tomando a posição de cuidar da gente, né? De dizer o que a gente devia fazer. Então a gente terminou se acostumando, se acomodando. E sempre é tempo da gente dizer, peraí, agora chega. E vai ter o momento do reboliço, vai ter o momento de que a gente acha que o mundo vai se acabar, vai ter o momento que a gente não vai sentir o chão, e é nesse momento que a constelação familiar medial contribui muito, porque a gente, sabendo da informação que a gente já teve até agora no nosso curso, a gente vai encontrar essa firmeza, essa força, essa grandeza para a gente tomar a responsabilidade sobre a nossa vida. A nossa vida não é para ninguém tomar conta, é para a gente tomar conta. A vida do outro também não é para a gente tomar conta, é para o outro tomar conta. E isso fortalece a mim e ao outro. Outra coisa que eu quero falar hoje com vocês é sobre o nosso curso, que de repente a gente começou com algumas informações que de repente a gente não entendeu, algumas pessoas já tinham ouvido falar das informações que a gente passou, e de repente algumas vezes eu fui repetitiva em relação a alguns conceitos, em relação a algumas percepções. E ontem eu estava aqui vendo o céu e eu fui lá para fora, e aí quando eu olhei para o céu, eu vi umas 5 estrelas. E aí eu disse, nossa, tá com nuvem o céu? Eu pensei,
tá com nuvem? O céu não tá estrelado? Como é que eu tô vendo 5 estrelas e não estou vendo as outras? E aí eu me deparei mais ali olhando, fiquei mais um tempo e começou a aparecer mais estrelas. Uns 15 minutos depois, já estava tudo estrelado, assim, dava até para ver aquela parte que passa assim, que eu acho que é a Via Láctea. Parece um rastro, assim, de estrelas, muita estrela, muita estrela. Então, uns 15, 20 minutos depois, estava o céu ali claro para mim, muito cheio de estrelas. Então, assim é o nosso curso, para sermos consteladores familiares. Nós vamos vendo pela fechadura, né, a informação, e aí a gente vai se familiarizando com aquilo, e quanto mais a gente vai entrando em contato com essas informações, quanto mais a gente vai vendo as aulas, ouvindo as aulas, mais a gente vai conseguir ver as estrelas, porque as estrelas sempre estão lá. As estrelas estão lá o tempo todo, 24 horas do dia, 7 dias por semana. E quando a gente se depara para esse olhar, para realmente olhar, nos centrarmos, que é diferente de se eu fosse ali olhar para o céu e me distrair fazendo outra coisa e tal, as estrelas continuam lá, né? Aquela informação continua lá. Agora, se eu estiver distraída aqui, não estou olhando para as estrelas, não estou percebendo o que está acontecendo, eu não vou nem perceber que a quantidade de estrelas aumentou ao meu olhar, porque minha vista se acostumou a olhar para aquele céu. E ficou claro isso que eu estou falando? Então vamos continuar, coisas que a gente talvez não compreenda, coisas que talvez não façam sentido, coisas que talvez a gente não aceite, coisas que sejam muito diferentes do que a gente está acostumado a vivenciar na nossa vida. Fique tranquilo, fique tranquila. A gente continua olhando para esse céu de estrelas, a informação está lá e aos poucos as nuvens vão passando, nossos olhos vão se acostumando, todo o nosso corpo vai recebendo essa informação até que a gente vai perceber que estamos prontos, estamos prontas para dar esse conhecimento, essa energia, essa força de vida para as outras pessoas ao nosso redor, tá? E para as pessoas que vierem até a gente pedir ajuda, tá certo? Então hoje a gente vai falar sobre os efeitos de transgredir as ordens do sistema. Antes de a gente começar nosso tema de hoje, só uma lembrança aqui que eu tive. De se alguém ainda está questionando esse exercício que a gente faz aqui, né? De pular, de dançar, de jogar fora as energias. Gente, Bert Hellinger, com 90 anos, em 2015, durante o seminário de constelação familiar lá na Alemanha, quando dava a hora do intervalo, sabe o que é que ele fazia com Sophie Hellinger? Ele ia caminhar. Ele ia caminhar na praça que tinha ao lado do local do evento. E aí ele ficava caminhando, dando volta ali naquela praça. Então a gente que está mais novo, que está começando nisso, que quer realmente se engajar nesse trabalho, não tem força, não tem energia para soltar os demônios, soltar essa energia que está presa, essa energia negativa, esses pensamentos que estão cada vez mais interrompendo, né, o movimento da vida na gente e para as outras pessoas. O que é que a gente está fazendo? Então a gente faz. Então ele com 90 anos também drena essa energia, a partir de quê? Das caminhadas. Então ele caminhava muito lá, todos os dias, durante 10 dias que a gente esteve lá. Na hora do intervalo a gente sentava no banco da praça, ia comer, ia almoçar, e lá vinha Bert Hellinger com Sophie Hellinger caminhando pela praça no horário do almoço. Então realmente é importantíssimo a gente ter essa conexão com o nosso corpo. O nosso corpo é ser vivo. E como disse meu professor de teatro, nosso único músculo que a gente faz é o quê? É esse aqui, ó. A maior parte do nosso dia. Às vezes é mais isso aqui do que dormir, para vocês terem ideia. Então a gente precisa cada vez mais despertar, acordar e tirar essas memórias que estão bloqueando a gente, tá? É uma sugestão também é ficar se dando tapinha assim, também vai soltando, sabe? E com certeza vocês vão encontrar formas de liberar essa energia do corpo, tá? E a forma mais eficaz realmente é movimento. Ficar parada não libera. Ficar o dia inteiro meditando não libera, tá? Então vamos começar a nossa aula. Vamos chamar de novo aqui para o centro.
Eu vou começar aqui lendo uma parte do livro Liberados Somos Concluídos. Depois eu mando o PDF para vocês desse livro, tá? Eu tenho ele em PDF, vocês me cobram, tá? A desavença. Desavença surge quando dois olham em direções diferentes e as seguem para alcançar a mesma meta. O outro olhar, outra ambição e vontade envolvem a meta, como se um círculo amplo se fechasse em torno do mesmo centro. Por isso, a meta pretendida por duas pessoas em desavença acaba por parecer mais ampla, mais abundante, mais rica e sobrepuja em muito a cada um dos dois diferentes caminhos. A questão agora é o que podemos e devemos fazer quando nos sentimos assim, em desavença com outros. Devemos procurar a consonância para seguirmos juntos a mesma direção? O que acontece então com a meta? Tal consonância talvez prejudique a meta e, em nome de uma comodidade conformista, despoja-a de sua plenitude. Então, não somos nós que nos aproximamos da meta, mas sim a puxamos para mais perto de nós e a ajustamos a nós, ao invés de nos ajustarmos a ela. A verdadeira consonância não surge, pois, durante o caminho, mas somente ao atingir a meta. Tendo essa consonância em mente, podemos suportar calmamente a desavença dos caminhos. Outro sim, há uma consonância que nos une durante um caminho difícil, fortalece-nos para que sigamos corajosamente esse caminho. Essa consonância com alguns não anula a desavença com outros. Ainda assim, respeita a plenitude da meta. No entanto, faz com que a desavença com aqueles que querem chegar à meta por outro caminho seja mais suportável para nós. Fechamos os olhos agora para a gente meditar sobre essas palavras. Permitindo simplesmente que essas palavras ressoem em nossas células, deixando para trás qualquer pensamento, qualquer conceito formado. Ok. Agora vamos passar para esse texto. A solidão. Sem relacionamento e sem amor recebido e dadivoso, definhamos e perecemos. Crescemos através de nossos relacionamentos e desenvolvemos-nos através deles, tanto no recebimento quanto na doação. Mas, curiosamente, quanto mais pessoas nossa doação tiver alcançado, e quanto mais pessoas nos renderem o reconhecimento e o agradecimento devido, mesmo que seja apenas por algo que dissemos, fizemos, vivenciamos, sofremos e alcançamos, e que possa tê-los ajudado e enriquecido, conduzido, ter-lhes aberto novas opções e servido para a completude. Tanto mais devemos nos retrair deles e tanto mais solitários seremos e devemos ser. Ao contrário da solidão da criança, que a faz sofrer e até morrer, essa solidão é repleta. Ela não separa, apenas define o distanciamento entre nós e os outros, sendo a única coisa que torna a plenitude suportável, evitando que ela se esgote. Então, o olhar se desvia dos indivíduos, dirigindo-se para algo que por trás deles os conecta e os une. Só assim é que se renova aquilo que sustenta, aprofunda e desenvolve tanto o serviço aos indivíduos quanto o dar e receber entre nós e os outros.
mas também entre nós e aquilo que atua por trás de tudo, somente o distanciamento e a devoção possibilitam a recepção, a compreensão, a ação no momento certo e a experiência incomum de que o vazio e a plenitude se condicionam mutuamente e de que o amor final está tão próximo quanto distante, tão unido quanto solitário. Então agora mais uma vez fechemos os olhos para receber essa informação. Buscando o nosso centro, saindo desse racional, imprimindo em nosso ser esse conhecimento, essa informação do que é essa solidão plena. Como eu me vejo nessa solidão plena? A partir do momento que eu percebo algo muito forte por trás de cada ser humano, enquanto eles estão em seu caminhar. Então, mais um percebe esse algo grande que nos conduz. E nós sorrimos um para o outro. Isso, muito bem. Ok, muito bom. Agora vamos para mais uma leitura aqui. A crença em Deus. Quando alguém me pergunta, você acredita em Deus? Na realidade, está me perguntando, você acredita no meu Deus? E quando eu digo sim, ele, no seu íntimo, triunfa sobre mim, como se tivesse se apoderado de mim assim como pensa. Talvez ter se apoderado de seu Deus. Se alguém me pergunta com esta intenção, e eu me deixo seduzir e digo que sim, ele subtraiu algo de minha dignidade e de minha grandeza, assim como, por acreditar em Deus, subtraiu algo da dignidade e grandeza de Deus. Quem acredita em um Deus, acredita em uma imagem de Deus que ele mesmo formou, ou acredita em uma imagem de Deus que um outro formou. Alguém que então converteu outros à sua crença e com isso se apoderou deles, da mesma maneira como aquele que perguntou queria se apoderar de mim através de sua pergunta. O que acontece quando minha resposta é não? Ele, se for mesmo um crente, talvez se sinta ofendido e desafiado a um protesto ou mesmo a uma agressão, como se eu tivesse lhe tirado algo de que havia se apropriado e sente estar sendo ameaçado, como se esse algo fizesse parte dele. Assim, defende a sua crença em Deus como se fosse uma propriedade, demonstrando o quanto colocou a sua mão sobre Deus, apoiando-se sobre Deus para se levantar e elevando-se através de Deus para além de seus próprios limites. Então vamos fechar os olhos, recebendo essa informação
Respira fundo, buscando o centro, a presença. E permitimos que venha à nossa frente o nosso Deus. E junto desse Deus vem todas as pessoas que um dia talvez tenhamos julgado por acreditar em um Deus diferente do nosso. E vem também as pessoas que excluímos de nossas vidas por acreditarem em um Deus diferente do nosso. Então, simplesmente olhamos para cada um. Enquanto ressoam em nossa alma as palavras que acabamos de ouvir. Talvez precisemos respirar fundo, encontrando um lugar em nós que está com algo sedimentado, a informação que já não nos serve mais para esse momento de vida. Então nós inspiramos nesse local onde está a informação sedimentada. E o nosso ar, o oxigênio, dilui essa informação e quando expiramos, essa informação sai se reciclando no espaço. Então, com esse espaço novo liberado em nós, podemos preenchê-lo com o novo, com essa inclusão. Talvez percebamos que fomos arrebatados. Algo velho saiu de nós. E com isso encontramos o nosso novo ser. Conectado com tudo e todos. Então respire fundo agora, sentindo esse novo cheiro de ser. Respire mais uma vez profundamente, ouvindo
esses novos sons. E respirando, continue percebendo com seus sentidos esse não. Ok, abra os olhos. A verdade. A verdade muda. O que considerávamos nos anos anteriores como sendo verdadeiro e válido, mais tarde prova ser incompleto e ultrapassado. Nesse sentido, a verdade é mutável. A questão é, afinal, por quê e quando? Quando passamos a interiorizá-la como se pudéssemos possuí-la? Essa verdade é mutável, porque a realidade prova ser mais forte, ou seja, é algo que não nos é dado de mão beijada, ou que dependa da nossa vontade, ou do nosso anseio. Ao contrário, prova ser algo que, como adversário impiedoso, impõe-se por seus efeitos e nos obriga ao reconhecimento e à submissão. Essa verdade nos é predeterminada e revelada apenas parcialmente, à medida que lidamos de forma cuidadosa com o que nos defronta como sendo realidade, estando abertos ao aprendizado e à medida que nos submetemos a essa realidade onde ela assim o exigir. Por isso, apenas as realidades pensadas parecem ser imutáveis e eternas. O real em si sempre manifesta sua riqueza e sua profundeza, de modo apenas provisório e limitado, ocultando-nos a maior parte e o todo. Por isso, mesmo aquilo que nos parece ser contraditório pode estar acolhido dentro do todo, e cada contradição pode também ser verdadeira à sua maneira. Portanto, o que dentro da lógica nos parece contraditório pode, contudo, provar ser verdade. Quando avaliado conforme seus efeitos e sua duração, entretanto, somente como uma parte da verdade, visto a partir da essência da verdade, ou seja, a partir da percepção de que a plenitude e a profundeza dessa verdade permanecem quase totalmente ocultas para nós, o evidente